Olá, amiga, olá, amigo. Obrigado por assistir ao canal da Imperium. Eu sou o Leandro Tavares e esse é o segundo episódio de uma série de vídeos chamada Interpretando a Numismática. Nesses vídeos eu vou analisar peças da numismática mundial e contar um pouco das histórias e curiosidades envolvendo cada uma delas. O plano era lançar pelo menos um vídeo por mês, mas já estou atrasado. Meu plano agora é lançar mais 8 vídeos ainda em 2020, sempre com muita informação, então fique ligado no canal da Imperium. Nesse segundo episódio, eu vou contar a história por trás do Thaler de Maria Teresa, a moeda de prata mais famosa do mundo. Mas antes da gente começar, gostaria de pedir para você dar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Ative a notificação para receber o aviso sobre os próximos vídeos. Visite a nossa loja e siga a gente nas redes sociais. Agora, vamos ao que interessa. O Thaler de Maria Teresa. Primeiramente, vamos definir o que é um thaler. Thaler é uma moeda europeia grande, de prata, com cerca de 40 milímetros de diâmetro e 30 gramas de peso. Tem esse nome por causa dessa moeda aí, feita pelos condes de Schlick, na Boêmia, em nome do Império Austro-Húngaro, com a prata das minas do Vale de São Joaquim, que em alemão é Sankt Joachimsthal. As moedas feitas lá começaram a ser conhecidas como Joachimsthaler, e depois, com o passar do tempo, foram chamadas de thaler. E outras moedas grandes de prata também começaram a ser chamadas de thaler. E o thaler influenciou o nome de outras moedas, como o daler, o dólar e outras. Vale a pena pesquisar se você se interessar por essa parte etimológica da numismática. Mas voltando ao nosso tema, esse é o thaler de Maria Teresa. Vamos ver alguns detalhes dessa emissão então. É uma moeda da Áustria, da dinastia dos Habsburgos, com o valor de um thaler, data congelada em 1780, número no catálogo Krause, T1. T porque ela é considerada uma emissão comercial, trade coinage, feita com prata com 83,5% de pureza, pesando cerca de 28 gramas e com 42 milímetros de diâmetro. Analisando as características do anverso, a gente tem essa inscrição, que em latim significa Maria Teresa, pela graça de Deus, imperatriz do Sacro Império Romano, rainha da Hungria e da Boêmia. Abaixo temos as iniciais dos sobrenomes dos gravadores da Casa da Moeda de Günzburg, ou Burgal, Tobias Johann Schobel e Joseph Fab. E claro, temos o busto da imperatriz à direita, ou seja, virada para a direita, usando um manto preso por um broche, além de uma tiara e um véu. No reverso, temos a inscrição que continua citando alguns títulos da Maria Teresa: Arquiduquesa da Áustria, Duquesa da Borgonha e Condessa do Tirol. Temos também a data, 1780, e o X, ou Cruz de Santo André. Nessa emissão também é chamado de saltire. Como elemento gráfico temos a águia bicéfala, símbolo do poder dos Habsburgos, que você está vendo agora na fachada de um edifício em Viena. Vamos nos aproximar aqui um pouco. Na heráldica, que é a ciência que estuda os brasões e escudos, os padrões gráficos representam cores, e a gente consegue perceber claramente isso no Thaler. Por exemplo, o pontilhado representa o amarelo, linhas verticais representam o vermelho e assim por diante. Analisando o escudo central, a gente percebe que ele é, na verdade, a união de 5 escudos: de Viena, da Hungria, da Boêmia, Borgonha e Burgal ou Günzburg.
No bordo da moeda temos a inscrição Justiça e Clemência e outros elementos decorativos, conhecidos como arabescos. Existem pesquisas que apontam pequenas diferenças nos arabescos dependendo do local de cunhagem das moedas, e nos saltires também. Falando agora sobre a história do thaler. Em 1740, Maria Teresa herdou o trono de seu pai, Carlos VI, aos 23 anos de idade e se tornou a primeira mulher a governar a dinastia dos Habsburgos, em 650 anos de história. Esse é o mapa dos domínios dos Habsburgos nessa época. Aproximando um pouco mais aí, as áreas escuras são as áreas em que Maria Teresa governava. Em 1741, começou a cunhagem do thaler. E conforme os anos foram se passando, o design da moeda foi se alterando, conforme a imperatriz foi envelhecendo. Teve mudanças também no brasão. E assim o tempo foi passando, até que em 1780, Maria Teresa faleceu. Este é o túmulo dela na Cripta Imperial de Viena. E na época em que ela morreu, o comércio da Áustria dos Habsburgos com o Levante estava a pleno vapor. O Levante é essa região que fazia a ponte entre o comércio da Ásia, da África e da Europa. Compreende partes da Turquia, Síria, Jordânia, Líbano, Israel e Egito, e desde a antiguidade era um importante local para o comércio. Por isso, José II, que era filho de Maria Teresa e corregente ao lado da mãe desde 1765, e que agora comandava a dinastia dos Habsburgos, resolveu autorizar a cunhagem do thaler com a data congelada em 1780. E desde então, o thaler foi cunhado com propósitos comerciais em várias cidades do mundo. Essas emissões são chamadas de restrike e não tem nada de ilegal. São emissões com propósitos comerciais que serão explicados daqui a pouco. E o sucesso do thaler se deveu, além da qualidade e padronização da cunhagem, e, na minha opinião, um belíssimo design, a fatores comerciais da época. De um lado, havia uma nobreza europeia ávida por produtos orientais e africanos. Especiarias e fragrâncias, café, madrepérola, cascos de tartaruga, cavalos árabes, penas de avestruz, corante índigo, goma arábica e outros produtos. E do outro lado, a Ásia e a África precisavam de grandes quantidades de prata para ser usada como dote no casamento em várias culturas, para a manufatura de joias e objetos, né, de uso cotidiano, né, pela classe mais rica, e principalmente para as transações do dia a dia. Todas essas condições fizeram com que o thaler se espalhasse rapidamente pela maior parte do mundo. Segundo esse estudo, o thaler circulou em mais de 40 países. E, além disso, em vários países foram usados com a aplicação de uma contramarca. Eu vou mostrar agora algumas dessas peças, mas antes eu tenho que fazer um aviso. Essas emissões são consideradas fantasia. São exonúmias, não são peças oficiais. São altamente colecionáveis, são muito interessantes e eu mesmo adoraria ter todas elas na minha coleção. Porém, não há uma documentação que comprove a veracidade dessas contramarcas. Algumas foram criadas nos anos 60, especialmente para enganar colecionadores. Como foi o caso da botija do Recife, por exemplo, uma emissão feita para enganar colecionador. É o mesmo caso. Outras podem até ter sido contramarcadas localmente ou feitas por as contramarcas aplicadas por comerciantes, mas a numismática é uma ciência. Então, se não tem citação em outras obras da época, se não tem registros oficiais dos governos,
se não tem registros em coleções mais antigas, não dá para considerar essas emissões como oficiais ainda. Então, se você quer comprar ou já comprou alguma dessas peças, vale a pena pesquisar bem, ok? Mas vamos a elas. Aí um talher de Maria Teresa com a contramarca do Iêmen, outra contramarca do Iêmen, contramarca de Obok, que é uma cidade portuária em Djibouti, uma contramarca genérica de Djibouti, da Etiópia, Sudão, Najd, atualmente na Arábia Saudita, Hejaz. Essa contramarca de Hejaz é classificada por alguns como Império Otomano. Pemba, que é uma ilha de Zanzibar, atualmente na Tanzânia. China, carimbo, né, dos comerciantes locais. Sumenep, que é uma ilha da Indonésia. Nova Granada, atual Colômbia. Colônias francesas, né, que são as possessões da França no Caribe, Guadalupe, Santo Domingo e Martinica. E até do Brasil. Agora falando sobre as contramarcas oficiais. As contramarcas com documentação são ambas do governo português. Açores e principalmente Moçambique. As Terezinhas, como eram conhecidos os talheres em Moçambique, chegaram a representar 40% de todas as moedas circulantes lá. Então o governo resolveu proibir a importação de novas moedas, marcando com um carimbo todas as moedas estrangeiras entre 5 e 25 de janeiro de 1889. As moedas sem carimbo após essa data, teoricamente, não deveriam ser aceitas. Mas o fato é que o talher circulou sem precisar de contramarca nenhuma em grande parte do mundo. Teve valor legal na Grécia até 1882, na Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes e Mascate e Omã até 1959, no Iêmen até 1960, em Aden até 1961. Só as casas das moedas dos Habsburgos cunharam até o ano 2000 mais de 300 milhões de moedas. E as casas da moeda estrangeiras cunharam mais 85 milhões de unidades. Hoje se estima que tenham sido cunhados no total mais de 400 milhões de talheres de Maria Teresa. E por que países estrangeiros cunhavam o talher? Para conseguir fazer comércio diretamente com os países da Ásia e da África. Por exemplo, Mussolini cunhou o talher para financiar a expansão italiana na África, a sua guerra contra a Etiópia. A Inglaterra cunhava o talher para usar nas suas colônias. Não existe um consenso sobre os motivos do sucesso do talher, mas algumas características que certamente ajudaram esse sucesso foram o fato da Maria Teresa estar usando um véu, né, que criava uma identificação com os muçulmanos do norte da África e do Oriente Médio, e o fato do broche e das penas da águia servirem para as pessoas comuns atestarem a veracidade das peças, tanto visualmente quanto através do tato. Então era mais difícil cair e aceitar moedas falsificadas quando elas eram do tipo do talher de Maria Teresa. Por isso eles preferiam essa moeda. E esse sucesso fez com que alguns governos tentassem criar moedas para competir com o talher. Esta emissão de Frederico II da Prússia, por exemplo, conhecida como Levante Thaler, foi cunhada em 1766 e 1767. A gente consegue perceber a inspiração do talher nessa moeda, principalmente se a gente comparar com a moeda que circulava na Prússia na época.
né? Então temos aí um busto à direita, né, diferente, né, do modelo que circulava internamente, mais parecido com o talher de Maria Teresa, é, a águia com o escudo no reverso. A inspiração é bem clara, né? Outro exemplo é da cidade de Ragusa, atual Dubrovnik, na Croácia. Ela também tentou cunhar uma concorrente para o thaler. Essa moeda ficou conhecida como Libertina e tinha um busto feminino claramente inspirado no de Maria Teresa e o escudo de armas da cidade no reverso. Entre 1780 e 1797, a República de Veneza cunhou o chamado Thalero per il Levante, com o objetivo de substituir o thaler principalmente nos Balcãs e ao leste do Mediterrâneo. E apesar do pequeno sucesso alcançado, né, a moeda foi cunhada por 17 anos. O thaler para o Levante nunca conseguiu rivalizar com o prestígio do thaler de Maria Teresa. E quando Napoleão invadiu Veneza em 1797, a cunhagem do thalero se encerrou para sempre. Outra emissão criada para competir com o thaler foi o thalero coloniale italiano. Foi cunhado pela Itália para a colônia da Eritreia em 1918. A intenção dessa cunhagem era competir com o thaler na África Oriental, no Iêmen. E de todas as cunhagens, na minha opinião, é a que ficou mais parecida com o thaler original. Porém, mesmo assim, não teve a aceitação esperada e foi cunhada apenas em 1918 mesmo, mas pelo menos a numismática ganhou uma bela peça. E o thaler continua sendo fabricado e vendido pela Casa da Moeda da Áustria até hoje. No final do vídeo tem um endereço do site. Essa moeda que está na tela agora e apareceu várias vezes ao longo do vídeo é muito especial por um motivo. É uma das duas moedas originais de 1780 que estão em coleções particulares. Existem menos de 20 moedas de 1780 cunhadas e quase todas estão em coleções de grandes museus. Então, Leandro, a minha moeda não é original de 1780? A própria Maria Teresa vai responder isso para você. Obrigado, Imperatriz, pelo esclarecimento. Bom, assim a gente vai encerrando esse vídeo sobre essa moeda espetacular com mais algumas curiosidades. Aqui e no resto do vídeo todo, vocês têm que me perdoar pelas pronúncias. Não falo alemão, não falo árabe, não falo francês, mas alemão arrisco um inglês. Mas o thaler de Maria Teresa era conhecido por vários nomes interessantes. Eu queria passar para vocês aqui. Terezinha, a gente já viu em Moçambique. Abnukta, aquela com pontos, que é uma referência ao broche da Imperatriz, era um dos nomes pelos quais os árabes chamavam essa moeda. Abutair, aquela dos pássaros. Abu-Rish significa aquela das penas, além de Rial Françaui, Rial francês. Isso tem uma explicação porque a cidade de Marsella fazia comércio com o Oriente e foi uma das primeiras a utilizar o talher de Maria Teresa nas negociações. E Rial Ninsaui, que era o real austríaco. E já os franceses eram bem menos poéticos, né? Conheciam a moeda como La Grosse Madame, a Senhora Gorda. E essa personagem espetacular tem vários itens colecionáveis incríveis para quem quiser se aventurar. Moedas, uma cunhagem bastante diversificada, selos, cédulas. Vale muito a pena. Vou deixar aqui então os endereços, né, para quem quiser saber mais sobre o assunto. E os títulos dos artigos, recomendo especialmente os artigos, valem muito a pena, são muito informativos e foi onde eu busquei mais informação para
montar esse vídeo. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação, né, para ser avisado dos próximos vídeos. Colecionismo é conhecimento, investimento e, atualmente, saúde mental. Colecione e seja feliz. Obrigado por assistir o vídeo e até mais.